Nós estamos no mês de novembro, mês onde ocorre aqui no Brasil o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que basicamente é uma avaliação educacional feita aqui no Brasil pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, juntamente com o Ministério da Educação, que tem a finalidade principal de servir como um meio de acesso ao ensino superior por parte dos estudantes, mas também pode servir para validar ensino médio e outras questões. Bom, e falando em ensino médio, a gente sabe que o tema radiação e radioatividade costuma ser abordado na matéria de química ou na matéria de física. E por essa razão, eventualmente no exame caem algumas questões referentes a essa temática. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui no episódio de hoje. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje eu vou falar a respeito de questões do Enem que são sobre radiações. E essa temática foi uma sugestão do Luiz Eduardo Duarte Souza, que acompanha aqui o Radiação para Leigos. Inclusive a temática foi muito bacana, muito obrigado, Luiz, pela sugestão. E realmente eu encontrei bastante questão envolvendo esse tema ali na internet. Tem alguns sites que têm questões de concurso, questões do Enem e outros tipos de vestibulares. Tem muita pergunta e claro que eu trouxe algumas aqui que eu achei mais interessante e que tem um assunto mais geral que se aplica a outros tipos de questões. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria de fazer as minhas considerações iniciais, começando como sempre com os meus agradecimentos a todos vocês que me acompanham aqui. Sempre recebo mensagem, vejo lá no TikTok bastante sugestão também de vídeos e isso é muito legal. E também queria pedir desculpa, porque eu sei que eu tô devendo aí umas 2 semanas de podcast já, mas realmente final de ano para professor é uma tristeza. Se vocês encontrarem um professor na rua, vocês abraçam ele e falam que vai ficar tudo bem, porque realmente essa época é terrível. Tem muito fechamento de nota, tem muito acompanhamento de atividades que ficam em andamento ao longo do ano, tem evento, né? Especialmente no mês de novembro, porque dia 8 de novembro é o dia da radiologia, por assim dizer. Então, muitas faculdades, muitas instituições fazem eventos acadêmicos nesse mês justamente pela coincidência que se tem ali. E eu, como professora, muito embora eu seja fixa de uma faculdade, eu trabalho para outras instituições como conteudista, ou então sou chamada para dar palestras mesmo, e isso toma muito tempo. Inclusive, semana passada, que foi quando eu devia ter postado esse episódio e não consegui gravar, eu participei de uma divulgação científica levando o canal Radiação para Leigos para uma escola aqui de Curitiba, para a gente poder falar a respeito dessa questão de desmistificação de radiação. Então, a faculdade que eu trabalho, eu consegui um espaço dentro dessa escola para a gente conversar com alunos ali do ensino médio a respeito desse tema e foi muito legal. Eu até vou compartilhar depois fotos lá no Instagram de como que foi, tinha muito aluno. Claro que, às vezes, esse é um tema que não chama a atenção de todo mundo, mas, de maneira geral, sempre vai ter uma ou outra pessoa que vai se interessar e, inclusive, a minha história, meu histórico profissional começou justamente dessa forma, porque alguém no ensino médio me contou a respeito desse tema e hoje eu usei esse tema para seguir uma carreira, né? Minha profissão toda foi construída a partir disso. Então, eu sempre penso que é muito positivo essa divulgação científica e é uma das razões pela qual eu tenho o canal aí, né? Embora eu esteja com o tempo apertado, sempre estou fazendo os esforços para conseguir estar presente de alguma maneira. No ano passado eu cheguei a parar porque realmente estava inviável, mas esse ano não preciso parar, mas realmente tive que dar uma reduzida aí. E nós estamos também, afinal de contas, quase no episódio 100. Então tem mais 2 episódios aí esse ano ainda que eu vou postar. E daí no ano que vem eu retomo, celebrando 3 anos de programa. Caramba! Já tem quase 3 anos que eu produzo esse podcast. Enfim, então, muito obrigada a todos vocês aí que me acompanham, apesar de tudo. E se vocês tiverem sugestões de tema que vocês queiram me passar, vocês podem me mandar uma mensagem lá pelo Instagram, ou então pelo e-mail radiaçãoparaleigos@gmail.com e no próprio TikTok. Lá nos comentários dos vídeos eu até vejo, mas às vezes eu não consigo responder de imediato. Tem muitos comentários que são muito bons, mas vocês podem mandar mensagem que eu consigo ver. Às vezes não respondo na hora, principalmente nesse momento, né, que
tá? Um tempo curto, mas sempre vale a pena, que em algum momento eu vou olhar. Então, muito obrigada aí, pessoal que me acompanha, tá? Bom, agora vamos falar a respeito, então, do nosso tema principal aqui do podcast. Bom, a primeira questão do Enem que eu trouxe aqui pra gente conversar foi uma pergunta que caiu na prova do ano de 2012, tá? Inclusive, esse foi o ano que eu fiz o Enem, há mais de 10 anos atrás. Eu não lembro dessa pergunta, tem uma outra ali que é desse ano também que eu lembro, né? Mas, basicamente, a pergunta é assim: observe atentamente a charge. Então, tem uma figurinha ali, onde tem duas sereias, por assim dizer. Uma delas está lendo um jornal que diz a manchete: água do mar no Japão contaminada com radiação. E essa mesma sereia fala para outra: não se esqueça de fazer o exame de toque nas mamas. Então, essa é a descrição da imagem. Dada essa ilustração, tem o complemento da pergunta. Além do risco de acidentes, como referenciado na charge, o principal problema enfrentado pelos países que dominam a tecnologia associada às usinas termonucleares é... Aí nós vamos ter 5 opções, vocês vão ouvir atentamente e eu vou dar aí um tempo para vocês sinalizarem qual vocês consideram como a correta. A primeira é a escassez de recursos minerais destinados à produção do combustível nuclear. B. A produção dos equipamentos relacionados às diversas etapas do ciclo nuclear. C. O destino final dos subprodutos das fissões ocorridas no núcleo do reator. D. A formação de recursos humanos voltado para o trabalho nas usinas. E E. O rigoroso controle da Agência Internacional de Energia Atômica. Pensem aí. A resposta correta é a letra C, o destino final dos subprodutos das fissões ocorridas no núcleo do reator. Basicamente, a charge vai servir ali mais para ilustrar esse contexto, né, de que a água do Japão é contaminada com radioatividade, não radiação exatamente, né? Mas, assim, é mais no sentido de que como houve aquele rolê lá de Fukushima, que ainda vai ter um episódio aqui onde eu falarei a respeito, a gente sabe que as pessoas têm realmente uma visão muito rígida e muito estigmatizada com relação à energia nuclear. Existe um evento que se chama Stand Up for Nuclear, que se aplica em todos os países que têm tecnologia nuclear, isso inclui o Brasil, que serve para trazer para a população geral informações acerca de como funciona a energia nuclear. Só que o problema é que quando a gente tem eventos que fogem do controle do que seria considerado adequado, a gente acaba tendo impacto com relação ao ambiente e tudo mais. A gente sabe que toda forma de produção de energia gera impacto no ambiente, não importa como, não importa qual, sempre vai ter impacto. Por exemplo, energia hidroelétrica, que é o que a gente usa muito aqui no Brasil, ela gera um impacto ambiental tremendo, porque você tem que fazer um desmatamento muito grande de áreas, você tem que fazer represa, você tem que fazer desvio de curso de rio, e óbvio que isso tem um impacto também. No caso da energia nuclear, o impacto maior, que é justamente o que traz essa questão, é o que você faz com o lixo atômico. Existe alguns tipos de processo que pode fazer com que haja um reprocessamento desse combustível nuclear, mas não é sempre que ele é aplicável. Vai ter um episódio que é onde eu vou falar a respeito desse assunto, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade e é uma área que tem sim muito estigma, tá? Mas então a nossa resposta ali com relação a essa pergunta seria realmente o que a gente faz com o lixo atômico resultado da fissão nuclear. A próxima pergunta que eu escolhi aqui é do Enem de 2021, é uma pergunta bem interessante. Eu vou tentar explicar ela aqui em áudio de um modo que faça sentido, porque na verdade o ideal mesmo seria que eu tivesse um quadro ou que fosse em vídeo para que fizesse sentido, mas eu vou tentar. Se vocês não entenderem, vocês me mandam um alô que eu faço um desenho para mostrar. Bom, a pergunta é a seguinte: com a descoberta das emissões de energia do rádio 226 por Madame Curie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado radiação alfa ou emissão alfa. Posteriormente, verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélio formados por 2 prótons e 2 nêutrons. Assim, no decaimento alfa, um núcleo instável emite partículas alfa,
tornando-se um núcleo mais estável, chamado núcleo filho. Se um núcleo de rádio 226 emitir 2 partículas alfa, o número de massa do núcleo filho será letra A, 226, letra B, 224, letra C, 222, letra D, 220 ou letra E, 218. Qual é a resposta? Bom, para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente tem que lembrar basicamente como é constituído um átomo, de modo geral, claro. Basicamente, o átomo tem 2 partes importantes, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo possui 2 tipos de partículas que são importantes, que são os prótons e os nêutrons, enquanto que a eletrosfera possui os elétrons. Além disso, existem 2 conceitos muito importantes da gente ter em mente quando pensa em elemento químico, que é o número atômico e o número de massa. O número atômico é o que caracteriza cada elemento químico da forma que é. Então, se a gente muda esse número atômico, o elemento químico muda também. E ele é caracterizado pela quantidade total de prótons que existe lá no núcleo. Agora, o número de massa corresponde ao total de partículas que estão presentes no núcleo. Isso inclui os prótons e os nêutrons. Então, quando a gente fala, como ali no problema, né? Rádio 226, esse número que está acompanhando o nome diz respeito ao número de massa. Indo agora ao que o problema traz para a gente. Se o núcleo de rádio 226 emitir 2 partículas alfa, qual que vai ser o número de massa do elemento final, tá? Bom, o próprio enunciado explica que a radiação alfa é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Portanto, nós temos 4 unidades de partícula por cada emissão alfa que a gente tem. Se no problema ele está dizendo que a gente tem 2 emissões alfa, portanto, nós vamos ter a emissão de 8 partículas que vão deixar de compor aquele núcleo de rádio 226. Então, a gente pega o número de massa 226, que é o número inicial, e subtrai 8 partículas que foram embora pela emissão alfa, sobrando, né, portanto, para a gente a alternativa E, 218. Né? Então, essa seria a resposta correta. Inclusive, esse fenômeno tem um nome que eu já até trouxe aqui para vocês em um outro episódio que está até próximo desse que eu estou publicando, que se chama transmutação. Os elementos químicos, justamente por perderem essas partículas durante as emissões de radiação na tentativa de se estabilizar, não mudam apenas o número de massa. Nesse exemplo, vejam que essa emissão de radiação alfa, né, a gente tem ali 2 prótons e 2 nêutrons por cada emissão alfa, a gente está tendo uma perda não apenas no número de massa, mas também no número atômico. A gente tem 4 prótons a menos nesse exemplo do exercício, né, onde teve 2 emissões alfa. Então, esse número atômico, ele vai mudar para 4 unidades abaixo. Então, isso quer dizer que o elemento químico muda também, ele vai deixar de ser rádio 226. Não lembro qual elemento que vira, tá, gente? Mas ele muda, e isso se chama transmutação. Pois, muito bem, vamos para a nossa terceira pergunta de Enem. E aí, como é que vocês estão se saindo? Espero que esteja todo mundo gabaritando. Essa pergunta aqui, inclusive, quem ouviu o meu episódio sobre a diferença entre bomba de fissão e fusão vai saber responder. E também quem ouviu o meu episódio sobre como funciona a bomba nuclear vai saber responder. Ó, viu? Radiação para leigos ajuda você a passar no Enem. Pelo menos em uma pergunta, porque tem pouquíssimas, gente. Eu lembro que quando eu fiz, tinha acho que 2 perguntas sobre radiação e radioatividade. Mas sabem que é muito curioso, eu vou até compartilhar aqui com vocês, quando a gente faz questões de vestibular para a faculdade, né? Por exemplo, onde eu trabalho, a gente abre o vestibular 2 vezes no ano e a gente tem que montar as perguntas que os alunos vão responder. E a gente percebe que tem perguntas que são relacionadas à ciência que as pessoas realmente não sabem responder, tá? A maioria das pessoas, pelo menos. Então, a gente sabe que tem uma deficiência muito grande com relação ao conteúdo que é ministrado
e também por parte da questão dos alunos conseguirem absorver esse conteúdo, né? A realidade da vida das pessoas aí nem sempre facilita e deixa elas de mente aberta para conseguir aprender, porque às vezes o foco delas tá em outra coisa, tipo, sei lá, sobreviver, trabalhar. Então a gente sabe que é bem desigual esse quesito, né? Enfim, indo para a pergunta. Pergunta de 2020 do Enem. Título é o seguinte, né? O enunciado é o seguinte. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Letra A. Fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons. Letra B. Fusão nuclear do hidrogênio provocada por prótons. Letra C. Desintegração nuclear do plutônio provocada por elétrons. Letra D. Associação em cadeia de chumbo provocada por pósitrons. E letra E. Decaimento radioativo do carbono provocado por partículas beta. Tempo. Essa pergunta aí tem uma pegadinha que quem ouviu o meu episódio sobre as diferenças entre os tipos de bomba saberia responder. Que tá justamente ali uma palavra que tá ali no enunciado que faz toda a diferença. E também com relação à questão da poeira radioativa, que é o fallout, que eu até comentei com vocês. Tem duas alternativas que deixam em dúvida, a letra A e a letra B. Letra A, fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons, e letra B, fusão nuclear do hidrogênio provocada por prótons. A descrição dos fenômenos está correta, né? Porque realmente a fissão nuclear acontece com o urânio e acontece sim com a reação em cadeia por parte dos nêutrons que colidem com os núcleos e fazem a fissão. E realmente a fusão nuclear acontece com átomos de hidrogênio e que são provocados ali pelos prótons, de fato tá tudo certo. Só que a questão realmente está no enunciado, porque ali eles estão se referindo a bomba atômica, tá? Bomba atômica foi aquela que eu comentei com vocês, que é o que nós usamos de terminologia para se referir à bomba de fissão. Mas se passasse despercebida essa palavra, tem ainda a questão da poeira radioativa, o fallout. Isso só acontece no processo de fissão. O processo de fusão é uma energia, entre aspas, limpa, né? Ela não deixa nenhum tipo de resquício. Inclusive, até esse foi a grande questão que eu coloquei no episódio onde eu falo sobre as diferenças de bomba, porque esses mecanismos de fissão e fusão servem não apenas para detonação de bomba, mas para produção de energia de um modo geral e que pode ser, sim, usado para fins pacíficos. As usinas nucleares que nós temos hoje, comerciais, que produzem eletricidade, usam o processo de fissão, que é mais fácil de controlar, só que gera resíduo, gera lixo atômico, que a gente falou até na questão 1 aí do que eu estava trazendo para vocês. A fusão nuclear, ela realmente não deixa resquício, seria ótimo, só que é mais difícil de você controlar, você não consegue cessar o processo de fusão. Mas até esses dias eu estava vendo um vídeo no TikTok, só que daí eu realmente não sei se de fato é verdade, porque eu nunca pesquisei a fundo sobre, mas parece que tem sim algumas usinas que estão, acho que em estado experimental ainda, né, estágio experimental, com relação ao uso de fusão, tá, gente? Mas também não tenho certeza de como que funciona esse processo aí. Mas, respondendo a pergunta aqui do Enem, a alternativa correta é a letra A, fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons. Se tem fallout, se tem poeira radioativa, tem resquício, é fissão. Pois muito bem, vamos para a nossa quarta pergunta do nosso Enem Radiológico. Pergunta de 2018. O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias? Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório é:
Aí nós vamos ter a representação da equação, onde a gente tem o tório, número de massa 230, número atômico 90. Ele vai decair para rádio de número de massa 226 e número atômico 88, né? Aí tem ali, então, que tem a emissão da partícula e quantidade de energia. Considerando a equação do decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é letra A, alfa, letra B, beta, letra C, próton, letra D, nêutron ou letra E, pósitron. Tempo. Essa questão, ela pode fazer com que quem for chutar, chute errado pela descrição do material usado para blindagem, que eles falam ali, né? Essa radiação vai ser bloqueada usando uma caixa de aço. Por quê? Quando a gente vai olhar aquelas figurinhas, aqueles diagramas que representam a penetrabilidade das principais radiações que a gente ouve falar, alfa, beta, gama, a gente vê que a radiação alfa é blindada por qualquer coisa, praticamente. Já a radiação beta, ela consegue penetrar um pouco mais e aí, geralmente, a gente usa alguma coisa um pouquinho mais densa para barrar a passagem dela. Então, indo pelo enunciado, sem olhar a fórmula, algumas pessoas poderiam chutar a partícula beta. Só que não, tá, gente? Por quê? Porque a gente vai olhar a fórmula. E só olhando, você não precisa fazer conta, mas você consegue inferir qual é o tipo de radiação que está sendo emitido, tá? Só que para responder essa pergunta, a pessoa precisa saber, precisa lembrar como é composto um átomo, o que é número atômico, o que é número de massa, né? E principalmente o que é uma radiação alfa, o que é uma radiação beta, né? Então, isso eu já falei para vocês ali há pouco, né, numa das questões aí que eu já respondi. E partindo desse princípio, olhando ali, né, o que é representado no exercício, é o tório decaindo para o rádio. E ali tem justamente os números de massa e número atômico. Só olhando o número de massa já dá para saber que é uma partícula alfa que está sendo emitida por esse processo de decaimento. Porque se a gente tem o tório com o número de massa 230, que vira um outro elemento que tem número de massa 226, isso quer dizer que tem 4 partículas a menos compondo esse núcleo. E nisso, tal como no exercício anterior, a gente já sabe, é a radiação alfa, ela é a única radiação que pode ser emitida que vai fazer com que haja perda de 4 partículas do núcleo, de uma vez só, pelo menos, né, em um decaimento. E isso vai ser reconfirmado quando a gente olha o número atômico. O número atômico do tório é 90, mas quando ele faz a transmutação, nesse decaimento, ele passa a ser 88, que vira outro elemento, como eu já tinha comentado com vocês, né? Vira rádio. Mas se de 90 foi para 88, quer dizer que ele perdeu 2 prótons, né? E isso faz todo sentido, já que a radiação alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, entendem? Então, portanto, a alternativa correta é a letra A, partícula alfa. Indo agora para a nossa quinta pergunta do nosso Enem Radiológico, ano 2011. Seguinte enunciado. Os materiais radioativos emitem diferentes tipos de radiação. A radiação gama, por exemplo, por sua alta energia e penetração, consegue remover elétrons dos átomos dos tecidos internos e romper ligações químicas por ionização, podendo causar mutação no DNA. Já as partículas beta têm o mesmo efeito ionizante, mas atuam sobre as células da pele. Segundo o texto, um indivíduo irradiado por uma fonte radioativa é exposto ao risco de: letra A, transformar-se em um corpo radioativo. Letra B, absorver a radiação e armazená-la. Letra C, emitir radiação e contaminar outras pessoas. Letra D, sofrer alterações genéticas e desenvolver câncer. Ou, letra E, transportar a radiação e contaminar outros ambientes. Tempo. Quem acompanha o meu podcast aqui certamente saberia responder essa pergunta.
Basicamente, aquele título ali, aquele enunciado, está falando a respeito das radiações gama, radiação beta, que são radiações ionizantes, que é para dar esse contexto, né, de você perguntar se alguém está exposto a uma fonte radioativa, o que vai acontecer com essa pessoa, qual que é o risco, tá? Indo por alternativas, a letra A está afirmando que vai se transformar em um corpo radioativo, e isso não acontece, pelo menos não com os tipos de radiação que estão citados ali no enunciado. E dado que é uma prova de ensino médio, não se espera que um aluno de ensino médio vá saber a respeito de ativação neutrônica, por exemplo. Então, assim, realmente até pode acontecer da gente ter uma indução de radioatividade a partir de uma irradiação por radiação de nêutrons, só que isso são condições muito específicas, tal como numa bomba de nêutrons, né? Ou então algo propositalmente feito para deixar algo radioativo, né? Produção de radioisótopos, por exemplo. Num contexto geral, se você está sendo irradiado por uma fonte radioativa, você como indivíduo, né, e não objeto, né, você não vai ficar radioativo porque a radiação não fica no organismo, ela passa, dissipa, ela, né, distribui a energia, mas ela é dissipada. Então a letra A já não seria correta. A letra B fala sobre você absorver a radiação e armazená-la, isso também não acontece. Realmente a gente absorve a radiação, tanto que existe uma grandeza que se chama dose absorvida, medida em Gray, mas você está absorvendo a energia que essa radiação está transportando consigo, né? E essa energia ela vai ser dissipada, ela não fica nos objetos pela qual ela passa. O que faria ficar radiação em você é se você estivesse contaminado com algum elemento químico que fica irradiando constantemente. E daí, de certa forma, daria para dizer que você está, né, ali armazenando, né, um objeto radioativo, um elemento radioativo que está liberando radiação. A letra C, né, você vai emitir radiação e contaminar outras pessoas. Não, se você foi irradiado, isso não acontece. Só aconteceria se você fosse contaminado. São termos diferentes que já tem episódio aqui explicando a diferença entre irradiação ou exposição e contaminação, tá? São coisas bem distintas. Recomendo vocês ouvirem o meu episódio a respeito. Letra D, sofrer alterações genéticas e desenvolver câncer, seria essa a correta, tá? Letra D, porque dado que a gente está falando de um indivíduo irradiado, o risco que ele está correndo é de sofrer alguma mutação, já que o próprio enunciado fala que a radiação gama, por exemplo, tem essa capacidade de romper ligação química pela ionização e, portanto, né, causar mutações no DNA, que vai intercorrer no possível surgimento de um câncer. Não que vai acontecer, mas tem uma possibilidade. E a letra E, transportar a radiação e contaminar outros ambientes. Também não acontece, apenas se houvesse contaminação. Irradiação é apenas estar exposto à radiação. Contaminação é se você tivesse o elemento radioativo consigo, impregnado no seu organismo, e, portanto, você poderia sim daí contaminar outras pessoas e coisas do tipo, que não é o caso aqui desse exercício. Indo para a nossa sexta pergunta do nosso Enem Radiológico, ano de 2016. Enunciado é o seguinte: a energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis que, se não gerenciada da forma correta, pode causar impactos ambientais graves. O princípio da geração dessa energia pode se basear na reação de fissão controlada do urânio por bombardeio de nêutrons, como ilustrado na fórmula. Aí tem uma formulazinha, né, de urânio 235, que, quando colidido por um nêutron, vai gerar, né, estrôncio 95, xenômio 139, nêutrons e energia. Um grande risco decorre da geração do chamado lixo atômico, que exige condições muito rígidas de tratamento e armazenamento para evitar vazamentos para o meio ambiente. Esse lixo é prejudicial, pois, letra A, favorece a proliferação de micro-organismos termófilos. Letra B, produz nêutrons livres que ionizam o ar, tornando-o condutor. Letra C, libera gases que alteram a composição da atmosfera terrestre. Letra D, acentua o efeito estufa decorrente do calor produzido na fissão. Ou letra E, emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos. Tempo. Bom, essa pergunta, na verdade, a meu ver, me parece bem simples de responder, justamente porque a energia nuclear tem uma diferenciação com relação ao impacto ambiental comparada às outras. Justamente porque ela não contribui em nada para o efeito estufa, ela não libera nenhum tipo de resíduo ou rejeito de modo a céu aberto,
por assim dizer, a menos que haja um acidente, né? Mas, de modo geral, né, realmente o grande problema da energia atômica, como eu já comentei na primeira pergunta que eu falei aqui para vocês, é justamente a questão do lixo atômico ser o problema, né? Nesse caso, porque ele emite radiação que pode fazer mal, né? O que sobra desse processo de fissão são outros elementos, como a própria fórmula que está escrito ali em cima, mostra para a gente, né? O estrôncio é radioativo, o gás xenômio também é radioativo, então são subprodutos que são problemáticos para os seres vivos, por isso que eles ficam contidos e armazenados dentro da própria usina. Só vai extravasar se realmente houver uma falha de segurança, mas em condições normais ele não extravasa. Esse é o único calcanhar de Aquiles com relação a esse tipo de produção de energia, porque comparado aos outros, realmente é muito limpa. Ela não gera calor, não gera resíduo, não gera gás, não gera nada. Tá? Então a alternativa correta seria a letra E, emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos. Indo para a nossa 7ª pergunta do nosso Enem Radiológico, ano de 2015. O enunciado começa com um poema. Então, diz o seguinte: a bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Aí vem a pergunta. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita, entre aspas, em cadeia, porque na letra A, fissão do urânio 235 ocorre liberação de grande quantidade de calor que dá continuidade à reação. Letra B. A fissão do urânio 235 ocorre liberação de energia que vai desintegrando o isótopo de urânio 238, enriquecendo-o em mais urânio 235. Letra C. Fissão do urânio 235 ocorre uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Letra D. Fusão do urânio 235 com o urânio 238 ocorre formação de neutrino que bombardeará os outros núcleos radioativos. E letra E. Fusão do urânio 235 com o urânio 238 ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados, que desencadeiam novos processos de fusão. Tempo. Eu acho muito legal de olhar essas respostas e imaginar a criatividade de quem está fazendo elas, tem que ter para colocar essas alternativas. E é muito curioso porque, para mim, que conheço bastante acerca desse conteúdo, eu bato o olho e eu consigo ver nitidamente qual que é a alternativa correta. Só que é óbvio, né? Eu trabalho com isso há muito tempo. A gente está falando de uma prova do ensino médio. As pessoas do ensino médio não têm uma noção aprofundada sobre isso, né? Então, evidentemente. Mas é muito curioso de ver, né? Que realmente pode confundir. A alternativa correta ali da pergunta, né? Que ele está falando, né? Tem um poema ali, né? Que está se referindo à bomba atômica do urânio. Essa reação em cadeia que o autor do poema está se referindo, né? O que ele quer dizer com isso? E é justamente porque quando a gente tem um processo de bomba atômica, a gente tem uma reação em cadeia que se sustenta a partir da fissão do urânio, que quando ele quebra no meio, além de virar outros elementos radioativos, ele também vai liberar energia e mais 3 nêutrons, que vão colidir com os próximos núcleos de urânio e, portanto, fazer uma reação autossustentável. Então, a alternativa correta é a letra C, fissão do urânio 235, onde ocorre a liberação de nêutrons, que vão bombardear outros núcleos, tá? Ali na letra A, até dá para confundir, né? Porque também fala de fissão do urânio 235, né, e que tem realmente uma liberação de grande quantidade de calor, isso realmente acontece, mas não é isso que vai fazer com que a reação se sustente, tá? É unicamente uma característica ali da detonação. Eu achei essa letra B, eu achei sensacional, né? Tipo, a fissão do urânio 235 vai ter liberação de energia, vai desintegrar o urânio 238 e vai enriquecer em mais urânio 235. Caraca! Né, que absurdo. Isso não faz nem sentido, tá, gente? É realmente só um jogo de palavras ali, mas pra quem não domina vai talvez fazer um pouco de sentido, né? Aí com relação à fusão, ali letra D, letra E já não se aplica, né? A gente sabe que bomba atômica com urânio é sempre a base de fissão. Fusão é com hidrogênio, elementos leves, e a gente não tem resquício, né, nem coisa do tipo. Tá? Então, letra D e letra E tá descartado automaticamente. Mais uma vez eu falo, quem ouviu os meus episódios aí, principalmente sobre bomba, saberia responder essa pergunta.
Seguindo aqui o nosso Enem Radiológico, pergunta 8. Essa pergunta eu me lembro dela quando eu fiz o Enem, 2012. Vejam vocês, o enunciado é um trechinho ali, pegado de alguma matéria, né? E diz o seguinte: a falta de conhecimento em relação ao que vem ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresenta o exemplo a seguir. Entre aspas, uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por esse portar um certificado de esterilização por irradiação. Fecha aspas. A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois, letra A, o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Letra B, a utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material. Letra C, a contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por micro-organismos. Letra D, o material irradiado emite a radiação de intensidade abaixo daquela que ofereceria riscos à saúde. Ou letra E, o intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação. Tempo. Eu juro pra vocês que um dia eu vou fazer um show do milhão radiológico com os meus alunos e vou gravar, porque é muito bom, cara. Muito parecido isso que eu tô fazendo aqui com vocês. Cara, essa pergunta também, isso inclusive foi o meu primeiro tema do podcast aqui, se vocês voltarem no episódio piloto 00, lá no comecinho de 2021, vocês vão encontrar o tema sobre irradiação de alimentos. E, cara, isso daí é um negócio que me persegue desde sempre, a respeito das pessoas confundirem contaminação com irradiação. Vocês percebem que tem temas que são muito gerais, então é basicamente o que eu observei, que costuma cair muito no Enem, né, com relação à radiação, é tempo de meia-vida, decaimento radioativo, transmutação, bomba atômica, fissão e fusão e irradiação e contaminação. Basicamente é isso que eu observo dentre as perguntas que eu vi, né? Como eu falei, eu tô trazendo algumas aqui para vocês, tem muitas disponíveis na internet, mas os assuntos geralmente giram em torno dessa temática, tá? Bom, então ali basicamente tá falando, né, que a companhia aérea não quis levar lá um material que foi esterilizado por radiação e tá se falando que essa decisão é equivocada, né? Então dá ali algumas alternativas dando a entender que, não, tá errado porque a radiação é muito fraca, não, mas é que já decaiu, não, mas a embalagem blinda, né? Então nada disso é verdade, tá, gente? A única alternativa que poderia ser correta ali é a letra A. O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Então, mais uma vez, é essa questão sobre a diferença entre irradiação e contaminação, tá? O fato de ter sido irradiado não significa que está radioativo. Não existe resquício, não é colocado um elemento radioativo dentro dos materiais para irradiar, salpicando um césio ali por cima. Não é assim. É como se fosse uma máquina que emite uma luz, só que é uma luz de altíssima energia. Né? Bem a grosso modo seria bem isso mesmo que acontece, uma luz de alta energia que quando apaga, acabou, né? Só sobrou o efeito ali que ela fez de esterilizar e vida que segue, né? Não há contaminação. E por fim, a nossa última pergunta aqui do nosso Enem Radiológico, ano de 2005, também é sobre lixo nuclear. Enunciado é o seguinte: um problema ainda não resolvido da geração nuclear de eletricidade é a destinação dos rejeitos radioativos, chamado lixo atômico. Os rejeitos mais ativos ficam por um período em piscinas de aço inoxidável nas próprias usinas, antes de ser, como os demais rejeitos, acondicionados em tambores que são dispostos em áreas cercadas ou encerrados em depósitos subterrâneos secos, como antigas minas de sal. A complexidade do problema do lixo atômico, comparativamente a outros lixos como substâncias tóxicas, se deve ao fato de: letra A, emitir radiações nocivas por milhares de anos em um processo que não tem como ser interrompido artificialmente. Letra B, acumular-se em quantidades bem maiores do que o lixo industrial convencional, faltando assim locais para reunir tanto material. Letra C, ser constituído de materiais orgânicos que podem contaminar muitas espécies vivas, incluindo os próprios seres humanos. Letra D, exalar continuamente gases venenosos que tornariam o ar irrespirável por milhares de anos.
E letra E, emitir radiações e gases que podem destruir a camada de ozônio e agravar o efeito estufa. Tempo. Essa pergunta é muito parecida com uma que nós já respondemos e, basicamente, a alternativa correta ali dentre as opções é a letra A. Emitir radiações nocivas por milhares de anos em um processo que não tem como ser interrompido artificialmente. E, realmente, esse é um dos grandes problemas com relação à radioatividade, porque simplesmente é um processo espontâneo que acontece dentro do tempo e das condições características de cada elemento. Não há o que você possa fazer para acelerar ou reduzir esse processo, esse tempo, ele simplesmente acontece. Eu imagino que até dê para tentar mexer, mas eu acho que fica pior. Porque assim, na minha cabeça, se você pegar um elemento radioativo e botar num acelerador de partícula para acrescentar ou tirar partículas do núcleo, só que eu acho que você deixa mais instável ainda. Mas em contrapartida, eu fico pensando se essa instabilidade não seria mais fácil de decair mais rápido, sabe? Mas isso é eu pensando na minha cabeça, não sei se de fato aconteceria. Então, dado até onde a gente sabe, né, e principalmente ano de 2005 ali da questão, não tem como você interromper o processo de decaimento dos elementos, né, a emissão de radiação deles. São radiações nocivas, porque partem da radioatividade e realmente demoram muito tempo para decair. Com relação a se acumular em quantidades maiores que o lixo industrial, isso é mentira, tá, gente? Isso é uma das grandes vantagens, inclusive, da energia nuclear. A quantidade de material que você precisa é realmente muito pequena para produzir uma quantidade absurda de energia. Então, os resquícios, os lixos, realmente não são em grandes quantidades, tá? Comparado com outras áreas que também produzem lixo industrial. Não é constituído de material orgânico, né? Esses materiais aí são artificiais, às vezes naturais, mas não é orgânico, geralmente são metálicos. Não exalam gases venenosos, digamos assim. Podem até exalar gás radioativo, o xenômeno é um gás, né? Então pode até se transmutar em um gás, mas ele não fica emanando isso, né? E não tem nada que seja emitido por parte da energia nuclear e da usina que contribua para o efeito estufa. Tá? Como eu falei, né, é uma energia limpa, de modo geral, exceto pelo pequeno detalhe da produção da energia do lixo atômico. Pois muito bem, meus irradiados, eu espero que vocês tenham gostado desse tema aí bem geral. Se vocês tiverem mais perguntas que vocês tenham visto em algum concurso, ou que vocês tenham visto em algum vestibular, alguma prova, que não necessariamente o Enem, cara, mandem para mim o link, mandem para mim ali a pergunta que eu posso tentar responder para vocês. Eu acho muito interessante, acho muito legal. Tô pensando em fazer um episódio que também já me sugeriram lá no TikTok sobre perguntas de concurso de radiologia. E daí, claro, são muito abrangentes, né? Eu falo mais de proteção radiológica, radiobiologia, esses são os temas que eu domino. Tem muitas perguntas de concurso de radiologia que são de temas que eu já não domino mais, né? Eu não sei, né? Então, sei mais proteção radiológica, controle de qualidade e é isso aí, né? Mas se vocês tiverem aí sugestões, mandem pra mim, mandem as felicitações, mandem tudo que vocês quiserem, que eu tô aceitando. Então, esse ano, tá, gente? A gente tá agora no final de novembro. Eu vou produzir mais 2 episódios, né? Que a gente tá agora no 98, se eu não me engano. Vou produzir até o episódio número 100. E aí eu volto no ano que vem, no comecinho de janeiro, para a gente falar sobre os 3 anos de podcast. Tem um episódio já que eu fiz em 2022, não. Acho que foi no comecinho de 2022 que foi celebrando, né? Esse 1 ano de podcast. Eu vou fazer agora celebrando 3 anos de podcast. Vou fazer uma festa áudio virtual aqui pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês e nos ouvimos no próximo episódio. Um abraço e até lá!